João capítulo 16 e o versículo 8 diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Normalmente esse texto é entendido como se o Espírito Santo realizasse uma ação positiva em relação ao mundo, no sentido de convencê-lo da veracidade do Evangelho. Muitos entendem esse texto como se o Espírito Santo realizasse uma obra de convencimento das pessoas em relação à veracidade do Evangelho. Mas será que é isso mesmo que esse texto está dizendo? Primeiramente, nós precisamos compreender que o termo mundo, o grego cosmos, ele tem geralmente um sentido negativo no Evangelho de João. De acordo com o quarto Evangelho, Jesus veio ao mundo para salvá-lo, amou e deu a sua vida por ele. Porém, o mundo preferiu permanecer em rebelião e em incredulidade em relação a Deus e ao seu enviado. Enquanto sociedade antagônica aos projetos de Deus, o mundo é hostil a Cristo e é governado por Satanás. Por isso, ele odeia tanto a Jesus quanto também os seus discípulos. De modo que, embora estejam nesse mundo, os discípulos de Jesus não pertencem a ele e não podem ser aceitos e amados por este mundo. Em relação ao Espírito, o mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece. A narrativa joanina avança e quanto mais o tempo se aproxima do fim, mais se aprofunda o antagonismo entre o mundo e os discípulos de Jesus. Então, especialmente no discurso de despedida, que é o contexto dessa passagem, o termo mundo descreve a humanidade em rebelião contra Deus e em oposição tanto em relação a Jesus quanto também aos seus discípulos. Note também que, em segundo lugar, o próprio contexto dessa passagem deixa claro que o mundo está sendo entendido aqui em sentido negativo, não em sentido positivo. Primeiramente, o verbo grego aqui traduzido por convencer, elencho, ele tem o sentido de investigar a vida de alguém, mas com a intenção de revelar a verdade sobre sua conduta, a fim de demonstrar os seus erros. Em alguns contextos, o verbo significa denunciar, como em Lucas capítulo 3 e o versículo 19. Também significa, às vezes, convencer alguém de sua culpa diante de um tribunal, como no versículo 15 de Judas. Em segundo lugar, o versículo 11 afirma que o motivo do julgamento que virá sobre o mundo é porque o seu governante é o próprio Satanás. E notemos que a passagem ela explica o motivo de cada uma das três atividades realizadas pelo Paráclitos em relação ao mundo. Primeiramente, ele convencerá o mundo do pecado por causa da sua incredulidade em relação a Jesus. No versículo 9 ele diz: do pecado, porque não creem em mim. No Evangelho de João, a essência do pecado do mundo é a sua descrença em relação a Jesus. O verbo no tempo presente aqui denota uma ação contínua e persistente de incredulidade em relação a Jesus e em relação à sua palavra. Note que, em segundo lugar, ele também convencerá o mundo da justiça porque rejeitaram a justiça de Deus que foi manifestada em Cristo. No versículo 10 ele diz: da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. A palavra empregada aqui é dikaiosine, que nos escritos paulinos, particularmente romanos, se refere à ação salvífica de Deus por meio da obra expiatória de Cristo em nosso favor. Então o texto está dizendo que o mundo será julgado por ter rejeitado a justiça de Deus manifestada em Cristo. Mas em terceiro lugar, ainda no versículo 11, ele diz: ele convencerá o mundo do juízo, porque chegará a hora na qual tanto o mundo quanto o seu Senhor serão julgados e condenados. No versículo 11 ele diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O tempo verbal empregado aqui enfatiza que o julgamento de Satanás aconteceu no passado, continua no presente e receberá a sua consumação plena no futuro. Portanto,
em relação ao mundo, a ação do Paráclito ou do Espírito Santo será de um advogado de acusação, ou seja, um promotor, denunciando a sua incredulidade e revelando o seu juízo por haver rejeitado o Salvador enviado por Deus. Então note que o texto não está dizendo que o Espírito Santo convencerá o mundo no sentido positivo da veracidade do Evangelho, mas sim que o convencerá dos seus pecados, da sua incredulidade e da sua rebelião contra Deus. Então, o que o texto está dizendo é que chegará o dia em que tanto o mundo quanto o seu líder maior, Satanás, serão denunciados e terão que responder por seus pecados, injustiças e perversidades praticadas, especialmente contra os servos do Senhor. Então, o convencimento que o Espírito Santo realizará não será de um advogado de defesa, mas sim de um promotor que acusará o mundo, que o denunciará e que o convencerá de seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que o alcançará por causa de sua rebelião contra Cristo. Então, até o nosso próximo debate sobre é isto mesmo que a Bíblia diz?